tarde, galera. Voltei com a nossa aulinha de história. Então hoje a gente vai trabalhar, galera, lá na disciplina de história, nosso próximo conteúdo, nosso próximo capítulo. Então nós estamos trabalhando hoje nosso conteúdo sobre a nossa família. Galera, eu vou pedir para vocês separarem o caderno de História, Geografia e Ciências, que hoje a gente vai fazer uma atividade lá no nosso caderno, e também separar o livro de História lá na página 48. Vamos lá? Então, galera, hoje a gente vai falar sobre a nossa família, sobre a importância da nossa família e sobre como a nossa família é importante para a nossa vida. Então, galera, lá na página 48 a gente tem o conteúdo de família. Vamos acompanhar lá no nosso livro primeiro e aí depois a gente vai aos poucos conversando sobre isso, pode ser? A família. A família é o grupo de pessoas que vive conosco. Essas pessoas estão ligadas umas às outras por casamento, filiação ou adoção. Com a família, podemos compartilhar nossas vontades, nossos costumes, momentos bons e até mesmo os difíceis. Galera, esse tema de família é uma coisa muito importante de a gente trabalhar e também é muito delicado que seja trabalhado da forma correta. Galera, existem famílias de diversas maneiras. Existem famílias que são diferentes umas das outras. Nenhuma família é igual, até porque as pessoas são diferentes. E a gente precisa respeitar a diferença e a individualidade de cada pessoa e de cada família. Então, assim, galera, nem toda família é igual, nem toda família é composta pelos mesmos integrantes. E as famílias, elas podem ser formadas a partir de um casamento, a partir da ligação de uma pessoa com a outra, a partir de uma adoção, de uma filiação. Então, assim, galera, o que é uma adoção? É quando o pai ou a mãe não tiveram filhos ou por alguma situação, alguma circunstância da vida, resolveu acolher alguma outra pessoa que não necessariamente tem o mesmo tipo sanguíneo, tenha ligação de sangue, seja filho. Então, assim, galera, a família, ela é composta por escolhas. É escolha do pai casar com a mãe, é escolha das pessoas. Então, existem famílias formadas de diversas maneiras. Existem crianças que moram só com o pai ou moram só com a mãe. Existem crianças que têm 2 pais ou tem 2 mães, ou tem o pai que é casado com a mãe, ou tem a mãe que não é mais casada com o pai, eles são separados e aí a mãe já tem outro marido, ou o pai outra esposa. Então, existem famílias que são formadas, e a família é formada através do amor, do sentimento pelas pessoas. Então, o que mais determina quem é que faz parte da nossa família é quem é que convive com a gente, quem é que cuida da gente, quem é que zela pelo nosso carinho, quem é que zela pelo nosso amor. E é muito importante a gente respeitar as diferentes famílias que existem. Existem famílias que ainda tem avó, avô, existem famílias que não tem mais, que eles já são falecidos, existem famílias que têm um monte de irmãos, existem famílias que a criança é filha única. Então, a gente tem que saber respeitar as diferenças. Eu acho que a palavra certa para essa aula é o respeito. Para essa e para todas as nossas aulas. É o respeito. A gente sabendo respeitar as diferenças, sabendo respeitar a particularidade de cada família, tá tudo certo. A gente já tem boa parte do nosso pensamento e do nosso compromisso. Vamos voltar lá? Família. Desde que o mundo é mundo, existem famílias. Mas nem todas são iguais. Não é verdade? Tem família que é assim: pai, mãe, filhos, avós, tios e primos. Mas também existe família que só tem pai, mãe, filhos e um avô ou uma avó. Tem família que é só a mãe com filhos, ou pode ser o pai, a mulher do pai, os filhos do pai e a filha da mulher do pai, ou a mãe, o marido da mãe, as filhas da mãe, um bebê.
filho desse novo casal. Então, galera, as famílias elas vão se formando e vão se consolidando conforme o tempo e conforme as ligações de amor, de carinho, de afeto. Então, o mais importante é a gente saber respeitar isso. Já é, nem toda família é igual, assim como a gente. Todo mundo é diferente, certo? Quem é que lembra aquela música que a gente conheceu sobre diferente? Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. E isso também a gente traz para a família, certo? A família natural é aquela formada pelos pais ou apenas um deles e seus descendentes, que é justamente aquela coisa da ligação genética. O pai ou o pai e o filho, ou a mãe e o filho, que é um descendente que vem daquela pessoa. A família nuclear é o grupo de pessoas que residem na mesma casa, em geral, é composta por filhos naturais ou adotados e pelos pais. Mas atualmente há diferentes formações de família nuclear, netos e avós, tios e sobrinhos e etc. E aí vai depender da maneira com que a história daquela família aconteceu. Existem crianças que são criadas pelos avós, pelos tios, por uma dinda. Existem aqueles casais que vão e adotam a criança. Então, quando a família é formada pelo pai ou pela mãe, ou pelo pai e a mãe, que teve o bebê, que tem o bebê, e aquela criança é filha deles, que veio geneticamente daquele pai, daquela mãe, a gente tem uma família natural. Quando a criança é criada por um avô, por um tio, ou foi adotada, a gente tem uma família nuclear, que foi escolhida para ter aquela criação. Já é? Galera, esse assunto família, ele é muito importante. A nossa família é a base da nossa criação. É com a nossa família que a gente aprende o primeiro contato, o primeiro convívio, que a gente tem ligações de carinho, de amor, que a gente tem a primeira educação afetiva é com a nossa família. Então, assim, falar de família é uma coisa muito importante. E a gente dar valor à nossa família também é. Se a gente nasceu do nosso pai e da nossa mãe, ou mesmo se a gente não nasceu do nosso pai e da nossa mãe, se a gente mora com um avô, se a gente mora com um tio, se a gente mora com um dindo, se a gente tem 2 pais e foi adotado. Então, assim, galera, é muito importante, porque é a base da nossa vida. Quem é que vai acompanhar a gente pro resto da vida? A gente pode se afastar, pode ficar junto, mas a família sempre vai estar do nosso lado. É quem ama a gente, é quem cuida da gente, é quem zela pela gente, certo? Vamos lá na página 49 pra gente fazer uma atividadezinha? Vamos lá? Atividade 1. Descubra no caça-palavras 6 palavras que completam as frases abaixo. Galera, ali a gente tem 6 palavras. Eu vou dizer para vocês quais são as palavras e vocês vão procurar lá no caça-palavras, certo? A gente tem a palavra diferentes, pais, avós, irmãos, tios e parentes. Essas são as 6 palavras que estão escondidas no caça-palavras e vocês vão ter que procurar, tá certo? Letra A. As famílias podem ser formadas de diferentes maneiras, galera. Então, a palavrinha que a gente vai colocar lá na atividade A é diferentes, tá certo? A prof vai falar agora pra vocês, porque se a gente estivesse em sala de aula, a gente ia procurar um pouquinho mais. Mas como a gente tá longe, eu não sei como que vocês estão fazendo essa atividade, se a mãe tá ajudando, se o pai tá ajudando. A prof vai falar as palavrinhas, vocês vão escrever ali naquela linhazinha e depois vão procurar lá no caça-palavras, tá certo? Letra B. Os irmãos da minha mãe são os meus tios, galera. Os irmãos da minha mãe são os meus tios. Letra C. Os filhos dos meus avós são os meus pais e tios. Então, a palavra tios vai repetir ele de novo, tá? Os filhos dos meus avós são os meus
pais e tios. Letra D. Os pais dos meus pais são os meus avós. Galera, os pais dos meus pais são os meus avós. Letra E. Os filhos dos meus pais são os meus irmãos. Eu tô falando dos filhos dos meus pais, que não sou eu. Os filhos dos meus pais são os meus irmãos. Letra F. As pessoas de uma mesma família são parentes. As pessoas da mesma família são os parentes. Então, uma família ela é composta por parentes, que são as pessoas da mesma família, e aí a gente vai ter os núcleos familiares diferentes, ou os naturais, que são aqueles que são descendentes, ou os nucleares, que são aqueles que a gente escolhe pra gente viver na nossa família, tá certo? Galera, a atividade de hoje é bem tranquila de fazer. Eu sei que vocês vão fazer com o maior capricho. E por isso eu vou pedir para lá no caderno de desenho, no caderno de história e geografia de vocês, vocês vão colocar a data de hoje, vão colocar o nome da disciplina, que é história. Eu vou deixar aqui no grupo o cabeçalho para vocês colocarem lá no caderno de história de vocês. E vocês vão criar um desenho da família de vocês, vocês vão desenhar a família de vocês e vocês vão criar uma frase para dizer para a prof como a família de vocês é importante, tá certo, galera? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades, vão fazer as atividades com capricho, beleza? Galera, por hoje é só, até amanhã. Beijo para vocês, tchau, tchau.